Quem não é visto não é lembrado. Você já viu essa frase alguma vez? Pois no reino de Deus, quem não é visto é lembrado sim. E é sobre esse paradoxo do reino que eu quero conversar com você nos próximos minutos. Fala pessoal, shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo, gente, em 1 Samuel capítulo 16, a altura do verso 7. Eu quero ler com você esse versículo e conversar sobre ele nos próximos minutos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E para você que é novo ou nova por aqui, já fica o nosso convite para se inscrever no canal, estarmos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Like no vídeo e vamos embora. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso aqui é de arrepiar, né? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós estamos numa série estudando os paradoxos do reino e na segunda-feira nós falamos sobre morrer para viver. Na terça nós falamos sobre perder para ganhar. E hoje nós vamos contradizer uma máxima da nossa sociedade, onde muitos dizem que o que não é visto não é lembrado. Mas no reino de Deus é diferente. O que não é visto é lembrado sim. E lembrado de forma melhor ainda, é lembrado pelo Senhor. Nessa altura de 1 Samuel 17, Saul era rei de Israel, mas ele já tinha afastado o seu coração do Senhor, já cometia diversos atos de rebeldia, desobediência, e Deus o rejeita. Deus, então, pede para que Samuel vá na casa de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E Deus fala o seguinte para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, o belemita, ou seja, o que mora em Belém, e de lá eu vou levantar um novo rei em Israel. Então, nesse momento que Samuel vai até a casa de Jessé, ele não sabia que Davi seria essa pessoa. Ele teve uma chamada revelação parcial. Quando eu ensino sobre dom de palavras de conhecimento, eu falo um pouco sobre isso. Às vezes a revelação ela vem completa, um download completo. Às vezes a revelação vem parcial. Nesse caso aqui, é um exemplo claríssimo. Deus revelou para Samuel que na casa de Jessé ele levantaria um novo rei. Só que um detalhe, Jessé tem vários filhos. Então, quem desses seria o rei? Deus não revelou para o profeta. Deus poderia ter falado? Sim. Mas nesse silêncio de Deus, ele também nos ensina algo muito precioso. E assim também é com nossas vidas. Às vezes Deus silencia, a gente esperneia, mas na verdade a gente tem que prestar atenção no que Deus está nos ensinando. Então Samuel ele chega ali na casa de Jessé e começa um processo onde os filhos de Jessé começam a passar por Samuel. Samuel vai avaliando eles, vai olhando para eles, até que ele queria sentir uma confirmação de Deus no coração de alguma forma. Os irmãos de Davi, gente, os filhos de Jessé, eram todos guerreiros, eram altos, tinha aquele porte assim de pensar assim, olha, fulano de tal pode ser futuramente um general, pode ser um rei, pode ser um herói de guerra. Tanto é, que no verso 7, Deus fala assim com Samuel, ó, não considere a sua aparência nem sua altura. Talvez alguns tenham dúvida, o que é que tem a ver a altura da pessoa? Deus falou para desconsiderar a altura. Porque você vai ver que Saul, o primeiro rei de Israel, Saul era não só um dos mais belos homens de Israel, mas ele era o mais alto de toda Israel. O segundo cara mais alto de Israel, depois de Saul, batia nos ombros de Saul. Então, quando Samuel está olhando para os filhos de Jessé, ele inconscientemente está procurando um novo Saul. Ele inconscientemente está procurando o padrão que ele está acostumado. Até porque Saul havia sido até então o único rei de Israel. Então, quando Samuel vai olhando para os irmãos de Davi, ele vai tendo uma boa avaliação, ele vai tendo-os em conta, mas nenhum daqueles dá no seu coração uma confirmação de Deus, certo? Então, o versículo 7 Deus vai dizer o seguinte, Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tem coisas que o homem não vê, mas que Deus vê.
Então Samuel, diante daquilo, ele pergunta para Jessé, fala, olha, são esses todos os seus filhos? Aí Jessé fala, não, tem um menino ainda que não chegou aqui, porque na verdade ele está cuidando das ovelhas, ele fica atrás das malhadas. Ele está fazendo o trabalho sujo. Os meus filhos... Essa parte aqui, todo mundo é guerreiro, faz parte do exército de Israel, sabe lutar, tem porte de general, de capitão, de soldado, de tudo. O outro lá é um pastor de ovelhas, ele cuida dos bichos. Ele faz o trabalho menos valioso. Mas o Senhor vê o coração. Não havia ninguém filmando Davi cuidar de ovelhas. Não havia um Instagram dizendo, a partir de hoje vocês vão acompanhar as aventuras do pastor de ovelhas Davi. Olha só, gente, de manhã, 6 horas da manhã, eu venho aqui e cuido das ovelhas dessa forma. Eu levo elas para esse passo verdejante aqui. Olha só, quando eu fiz ali o Salmo 23, eu estava pensando nessa água tranquila ali, ó, o riacho que tem ali perto do sítio do meu pai. Não tinha um YouTube, não tinha um vlog. Não tinha um site de reportagens para poder dizer hoje o grande pastor de ovelhas Davi vai dar uma tosa nas ovelhas como ninguém nunca... Não tinha nada disso. Porém, embora os homens não vissem, Deus via. E Deus não via só o cuidado de Davi com as ovelhas. Deus via o coração de Davi. Davi cuidava das ovelhas do pai como se fossem deles mesmo. É interessante que quando tem um episódio de Davi a matar Golias, ele se apresenta primeiro para Saul e ele conversa com Saul, fala assim, Saul, me permita lutar pela nação, me permita representar a nação. E aí Saul pede o histórico, né? Bom, se você perder, vai perder o país todo, então preciso saber seu histórico. Você já lutou aonde? Você faz o quê? Faz boxe? Você faz karatê? Você faz jiu-jitsu? Você vai fazer o quê? Quer que faça estratégia? E Davi fala assim, olha, eu não tinha uma experiência de guerra ainda, mas eu cuidava das ovelhas dos meus pais. E quando eu cuidava das ovelhas dos meus pais, às vezes aparecia um leão, aparecia um urso para querer devorar as ovelhas e eu lutava contra eles, derrotava eles e vencia eles. Rapaz, esse testemunho de Davi, ele tem muitas camadas, ele mexe muito comigo. Primeiro que, enquanto Davi estava no secreto, sem ninguém vê-lo, Deus estava preparando ele para algo maior. Quando Saul pergunta assim, qual a sua preparação, ele vai dizer, eu lutei contra leões e ursos. Ou seja, Deus estava preparando Davi no secreto, para que num determinado momento, no público, ele pudesse derrotar o gigante. Tem processos que a gente passa no secreto, que Deus está nos preparando, a gente não percebe. Tem processos que a gente passa no secreto, que Deus está nos fortalecendo, a gente não percebe. Tem processos que a gente passa no secreto, que Deus está, como é que fala? Nos refinando, como ouro, né? Está nos refinando como ouro no fogo, como a prata no crisol. Ele está nos aprimorando para nós vivermos coisas que sem esse preparo, a gente não vai ser capaz de lidar. Eu lembro que certa vez, rapaz, teve um retiro, se não me falha a memória, foi o retiro de 2016 da nossa igreja, e um dos convidados foi o pastor Davi Lago. O Davi Lago já pregou algumas vezes na nossa igreja, é um querido, um homem de Deus, assim, para toda a nação. E eu lembro que no final desse retiro, a última palavra que ele pregou, aí no final eu fui pedir uma oração a ele, né? Terminou o culto, eu falei, pastor Davi, você pode orar por mim? E aí eu lembro até hoje da oração dele. Ele começou a oração dizendo assim, Senhor, prepara o mensageiro, porque a mensagem já está pronta. Achei forte aquela frase, né? Ficou no meu coração, até eu já agradeci a ele. Tanto é que até hoje, muitos anos depois, ainda lembro dessa oração com muito carinho. E aquilo ficou na minha mente, rapaz, prepara o mensageiro, porque a mensagem está pronta. Aí isso me lembra de uma frase que eu vi exatamente ontem, que ele me lembrou dessa oração de Davi. Essa frase de ontem que eu vi, dizia, essa frase eu não lembro tanto, você vê uma oração de 10 anos atrás, eu lembro, uma frase que eu vi ontem e não consigo lembrar tanto. Mas era mais ou menos assim, não peça a Deus para preparar uma promessa para você. A promessa já está pronta. A promessa já está pronta. Agora Deus está te preparando. Porque se você não estiver pronto, quando a promessa chegar, você estraga ela. Meu irmão, que verdade verdadeiríssima, como diria o outro. Então Davi, ele lutava contra gigantes, lutava contra ursos, e aí agora vem o que eu quero enfatizar nesse devocional. O que não é visto no reino de Deus é lembrado. É por isso que Jesus fala lá no Novo Testamento, olha, quando for orar, entra no teu quarto em secreto, o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar.
As pessoas não veem, mas o teu pai vê. As pessoas não sabem da tua luta, mas o teu pai sabe. As pessoas não sabem do que se passa no teu coração, mas o Senhor conhece o teu coração. Nas canções que eu mais gosto, do Samuel, o Samuel Messias, como é que fala? Eu não perdi o controle, o nome da música. Ele começa dizendo assim: parece que está tudo bem, para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o seu coração, conheço você por dentro. Muitas pessoas não fazem ideia do que está passando, mas o Senhor conhece cada nuance do nosso coração. Quando Davi lutou com o urso, quando Davi lutou com o leão, ele arriscou a vida dele, meu irmão, sem ninguém ver. Aí eu te pergunto, vamos pensar, que eu fico pensando, se eu fosse pai de Davi, né? Aí Davi chegasse e falasse: ô pai, hoje eu lutei contra um leão, que tentou ali matar uma ovelha, mas eu resolvi lá, lutei contra o leão, entrei lá em guerra contra ele lá. Eu falo: meu filho, tá maluco? Olha, parabéns, você botou vivo, venceu a luta. Da próxima vez, deixa o leão comer pelo menos uma ovelha. Aí se salva o rebanho, entrega uma ovelha aí, mas você não pode correr esse risco. Você vai se correr, você vai se colocar numa situação de risco por causa de uma ovelha. Deixa uma ovelha, pega uma ovelha doente aí e tal. Depois ali até eu destroço ali o que o leão não come, a gente faz um churrasco aqui, meu irmão. Mas, pelo amor de Deus. Mas meu pai, essa semana também apareceu um urso, eu lutei contra um urso lá. Meu filho, você tá maluco, pelo amor de Deus, eu vou te tirar de cuidar das ovelhas. Não tem condição. Tá arriscando sua vida por causa de um urso, por causa de uma ovelha. Eu quero que no final do dia você chegue aqui vivo. Tô pouco me lixando para as ovelhas. Mas Davi, embora ele não tivesse ninguém vendo ele, embora ele não tivesse ninguém recompensando ele, embora ele não tivesse uma live, embora ele não tivesse uma transmissão, embora ele não tivesse uma rede social, não tivesse likes, não tivesse engajamento, não tivesse trend, ele entregava a sua vida, mesmo que não fosse visto. Ele fazia com excelência, mesmo que não fosse visto. Ele dava o seu máximo, mesmo que não fosse visto. Será que você, de fato, é excelente quando ninguém te vê ou você só performa diante de uma audiência? E quando eu falo de audiência, não é de um grande público, é da audiência que te interessa. Tem aquele funcionário que só trabalha bem quando o patrão está presente, né? O patrão saiu da empresa, ele larga a mão da excelência. Às vezes você só faz algo bom, bonito, bem feito, porque você quer que alguém veja. Querido, tire isso do seu coração. O que mais importa é que o Senhor veja onde está o seu coração. Não havia ninguém vendo Davi lutar contra leões e contra ursos, mas o Senhor que vê o coração olhou para Davi e falou assim: esse cara que está cuidando de ovelha, ele é um guerreiro mais valente do que os soldados que estão no exército, que são irmãos deles. Quando os soldados que estão, os irmãos de Davi, que são soldados, quando eles estão ouvindo a provocação de Golias, a Bíblia fala que todo o exército de Israel ficou em choque, né? Ficou todo mundo, e aí, quem que vai? Quem que vai assumir essa bronca aí? Porque não era só uma questão de ganhar ou perder, que já era algo muito sério, a nação inteira perderia, mas é uma questão de vida ou morte, certo? A batalha naquela época não é uma luta esportiva que a gente vê hoje. Esse dia teve uma luta de boxe aí, transmitida no Brasil todo, teve a maior confusão no final da luta e tal, as equipes brigaram, pererê, parará. Meu irmão, 2 semanas depois os caras estavam fazendo propaganda junto, ganhando milhões. Não tem aquela coisa... Antigamente era até a morte. Você vai lutar com Golias, você tem 99,9% de chance de morrer. Aqueles grandes irmãos de Davi, soldados, guerreiros, tinham altura, tinham porte, tinham isso, tinham aquilo. Todo mundo pianinho. Sabe quem foi que você levantou? O cara que cuidava de ovelha. O cara que saía na mão com o leão. O cara que saía na mão com o urso. O cara que ninguém dava nada. Davi vai levar marmita para os seus irmãos. É engraçado essa cena. Depois você lê na sequência do texto. Davi ele vai levar marmita para os seus irmãos. E aí os caras meio que zoam ele, né? Tipo, ô menino, ô garoto, o que é que você tá fazendo aqui? Isso aqui é lugar de homem, não é lugar de menino, não. Vai cuidar das suas ovelhinhas lá, deixa isso aqui pra gente, que a gente... Nossa, a gente grande aqui resolve, sabe? Você ainda não chegou nesse nível, nesse patamar, não. Mal sabiam eles que Davi seria a pessoa usada por Deus para trazer a vitória, para trazer a libertação. O mundo diz, o que não é visto, não é lembrado. E isso deixa muito o nosso coração focado em visibilidade. Deixa eu te dizer uma coisa pra gente fechar esse devocional. Desculpa, balançou a câmera aqui. Muitas vezes, a gente confunde valor com visibilidade. E essa confusão tem causado muito dano para os nossos corações.
Muitas vezes a gente confunde valor com visibilidade. Mas já diria o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Tem muitas coisas que são valorosas, que são muito valiosas, mas que não estão sendo vistas. Por não estarem sendo vistas, a gente despreza. A gente acha que não tem valor. É por isso que a vida no secreto de muitas pessoas está completamente morta. Para que eu vou orar? Ninguém está vendo. Para que eu vou ler a Bíblia? Tem ninguém para me aplaudir. Para que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Qual o lucro que eu vou ter? A gente lembra do devocional de ontem, né? Perder para ganhar. O apóstolo Paulo fala assim, ó, tudo isso aí que eu tinha ganhado do judaísmo, eu considero perda. O lucro mesmo é ter conhecido Jesus. E no reino de Deus, aquilo que não é visto é lembrado pelo Senhor. Às vezes nós estamos tão ávidos pelas recompensas humanas, e isso muitas vezes no fundo é uma tentativa de validação, é um desejo de aceitação mal resolvido, é uma tentativa de autoafirmação. E quanto menos identidade em Deus nós temos, mais reféns dessas coisas nós ficamos. As pessoas mais inseguras, mais deprimidas, mais contritas com isso, normalmente são as que estão no topo das suas áreas, sabia disso? A pessoa ela é tão insegura que, meu Deus do céu, eu não quero nem dar exemplo aqui. Mas é interessante como, por exemplo, pegar um exemplo leve aqui, né? Eu ia falar alguns exemplos, mas enfim. O Mike Tyson, por exemplo, que foi um grande lutador da história, ele conta que ele se sentia inseguro da sua própria qualidade mesmo como lutador, o cara que foi um dos maiores lutadores do mundo. Meu irmão, que tem que se sentir inseguro como lutador sou eu. Mike Tyson, campeão mundial de altíssimo gabarito, ele se sentia inseguro. Por sorte, graças a Deus, né? Essa insegurança fazia ele treinar mais. E aí esse treinar mais dava a ele resultados esportivos, né? Mas muitas vezes, gente, a nossa insegurança nos leva a tentar buscar constantemente uma validação dos homens e nos leva a correr atrás das coisas erradas. Sendo que, na verdade, Deus viu aonde o nosso coração está posicionado. Assim como o Senhor falou para Samuel naquele dia, há milênios atrás. Isso aqui é papo de 3.000 anos atrás para cima. No versículo 7. Eu não vejo como vê o homem. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Assim o Senhor fala para nós também. Existe muito trabalho, existe muito serviço, existe muita vida que não será vista pelos outros, que não será aplaudida pelos outros, que não será recompensada pelos outros, mas será vista pelo Senhor e será recompensada pelo Senhor. O Senhor é a porção da nossa herança. Se nós não entendermos esse paradoxo do reino, a nossa mente vai ficar funcionando na mentalidade do passado o tempo todo. E você vira uma corrida de ratos. Às vezes até dentro do contexto de fé, às vezes até dentro do contexto de religião, ou fora dele. Uma vida onde você é sempre refém do seu último resultado. Onde você está constantemente tendo que se provar, e se provar, e se provar, e se provar, e alcançar, e buscar, e validar, e pererê, parará, até que chega ao ponto que você não aguenta mais. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando Jesus fala isso, e talvez alguém pergunte assim, Tiago, como é que Jesus alivia os sobrecarregados? Como é que ele alivia os cansados? É mudando a forma da pessoa medir os parâmetros. O algoritmo de Deus é diferente. O engajamento de Deus é diferente. Ele muda os parâmetros, ele vai começar a treinar os seus olhos e o seu coração para você valorizar algumas coisas que o mundo não valoriza. Ele vai abrir os seus olhos também para você perceber que muita coisa que é valorizada nessa vida, na verdade, não tem valor nenhum. Que o nosso coração possa ser transformado pelo Senhor, a ponto de que os nossos olhos vejam como os olhos de Deus, que os nossos olhos possam ver o mundo espiritual, que os nossos olhos possam perceber o real valor das coisas como Deus percebe. Porque no reino de Deus, o que não é visto é sim lembrado pelo Senhor.
e é guardado em nosso coração. Amém, gente? Vamos fechar esse devocional. Quero orar com vocês. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por essa direção. Eu intercedo para que essa palavra entre como uma espada de dois gumes no espírito de cada um dos que estão aqui. Que o Senhor sopre verdades eternas. Que o Senhor traga uma revelação profunda do que isso significa. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Nós que temos uma mente tão corroída pela corrida de ratos desse mundo. Uma mente tão degenerada pelos padrões caídos deste século. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Nos ajuda a ver como o Senhor vê. Nos ajuda a valorizar o que o Senhor valoriza. Nos ajuda, Pai, a termos uma vida que, mesmo que ninguém veja, e na verdade ninguém tem que ver mesmo não, que nós possamos ter uma vida verdadeira contigo. Mais do que um status, mais do que uma classificação religiosa, mais do que uma resposta no IBGE. Ó Deus, que o nosso coração esteja preso a Ti e que nunca se solte. Em nome de Jesus. Amém, gente. Olha, antes de sair desse devocional, deixa um like nele, comenta aqui abaixo qual foi a parte que Deus mais falou no seu coração. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.